Estrutura de repetição for each no PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como trabalhar com a estrutura de repetição for each aí dentro do PHP. Então, se você ainda não assistiu às aulas aí que eu falo sobre as outras estruturas de repetição, né, o for, o while, do while, volta lá, dá uma olhada lá nas outras aulas para vocês poderem assistir, para não poder ficar perdido nessa aula. Essa daqui é a última aula aí das estruturas de repetição. Se você estiver gostando do curso, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo o que você está gostando do curso. Eu vou deixar aqui para vocês a playlist aí das nossas aulas aí do nosso curso e também das outras aulas aí que eu falo sobre as outras estruturas de repetição. Segue também a gente aí nas redes sociais, @classefinal, e vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar a estrutura de repetição for each. Então, estou aqui com o meu VS Code aberto, a gente vai ver aí a estrutura de repetição for each. Tá? Então, para começar, eu vou criar aqui um array de users, tá? E aí eu vou colocar aqui o nome de algumas pessoas, certo? A estrutura de repetição for each, ela é muito parecida com a estrutura for, porém ela tem uma diferença essencial, né? A estrutura for each, ela funciona igual a função array walk lá do PHP, né? Ela repete todos os itens. Diferente, né? A gente viu aí, por exemplo, que na função while, você determina a condição, ou seja, ele vai repetir até que uma determinada condição seja satisfeita, ou seja, que ele seja repetido uma determinada quantidade de vezes, ou até que uma determinada variável seja verdadeira ou falsa, ou seja, a gente define uma condição para ele repetir. Quando a gente trabalha com for, a mesma coisa, a gente geralmente define lá uma condição, fala, olha, eu quero que esse código repita até que essa determinada condição finalize. No caso do for each, não, a gente não define condição de finalização. Um for each é um código que vai rodar por todos os itens aí do seu array. Então, se o seu array tiver 100 itens, ele vai passar pelos 100 itens. Se tiver 500 itens, ele vai passar pelos 500 itens, tá? Agora, a única diferença é que, né, então qual que é a diferença de usar o for each e usar o array walk? É que no for each eu posso pausar não, né? Eu posso interromper aí a minha repetição, ou seja, a gente pode utilizar o break, como a gente já viu nas outras aulas de repetição, e eu posso finalizar aí a minha repetição antes da hora desejada. Diferente do array walk, que ele vai rodar ali em cima de todo o array, ou seja, ele vai passar por todos os itens do array, né? O for each, aí ele vai passar por todos os itens, mas eu posso interromper ele no meio do caminho. Além disso, né, o for each ele não está limitado aí a trabalhar com arrays, né, como array walk. O for each ele permite aí que a gente trabalhe com objetos que sejam iteráveis, né? Então, objetos que sejam do tipo iterable, né? Que a gente vai ver mais para frente, o que é um objeto iterable. Ele permite também você trabalhar com for each. Então, o for each ele permite você trabalhar tanto com arrays quanto aí com objetos iterables, né? Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Então, como que funciona a sintaxe aqui do for each para poder, por exemplo, eu rodar aqui, né, e exibir todos os meus usuários. Então, eu vou colocar aqui um for each, ou seja, para cada, se você traduzir ao pé da letra, o que ele vai fazer para cada pessoa, né, para cada integrante. Então, eu vou colocar aqui users, é o nome da minha variável, as user. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você repita, né, aí para cada usuário. Então, para cada usuário, ele vai criar aí uma variável chamada user. E aqui, o que eu vou fazer com essa variável user? Eu vou exibi-la na tela. Então, basicamente, essa daqui é a sintaxe aí do for each, muito simples. Né? Vou rodar aqui o meu código. Reparem que agora eu tenho aqui, né, ele rodando simplesmente aí, passando por todos os itens. Então, aqui basicamente aqui é o nome da variável que eu quero declarar. Né? Eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, se eu quiser colocar usuáriozinho, se eu quiser colocar o nome que eu quiser inventar aqui, vai ser o nome dessa variável, ou seja, ele vai receber o valor aqui desse user, né? Ou seja, para cada usuário dentro aí do meu array de users, tá?
E aí uma característica aí do for each é que ele permite que você extraia a key e o valor. Então, como assim? Então eu vou fazer o seguinte, o que é a key aqui, né? Qual que é a chave? Esse meu array, por ser um array simples, a chave dele vai ser o quê? 0, 1 e 2. Se eu precisar desses valores aqui dentro, eu posso extrair. Eu posso fazer com que o PHP me entregue o valor separado aí da minha chave, da minha key. Então, como que eu faço isso? Então, eu faço assim, ó. Para cada, né, users, como uma key. E aí eu coloco flechinha e eu coloco aqui o nome de uma outra variável que vai ser o valor. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar de user. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui, se eu rodar, vai dar na mesma. Ó. Então, basicamente, eu tenho aqui agora o meu usuário está caindo nessa variável user. Porém, se eu quiser exibir aqui, né, desse usuário, então eu vou colocar aqui assim agora. Ó. Deixa eu até criar uma string aqui um pouquinho diferente. Então, eu vou colocar assim, ó, exibindo o usuário. E aí eu vou jogar aqui a minha key, que possui o valor. E aí eu vou jogar aqui a minha variável user, tá? Então, criei aqui uma stringzinha para poder utilizar. Vou rodar aqui. Então, reparem que agora eu tenho, né, onde está o key, ele recebe, né, qual é o índice, né, desse meu array. Então, esse daqui, como é um array comum, é um array simples, então o índice dele é índice 0, índice 1, índice 2. Então, o que ele está recebendo aqui é, para cada usuário da minha lista de usuários, eu quero que ele faça o quê? Ele separe esses valores de que jeito? Eu quero a chave e eu quero o valor. Aqui são esses nomes de variáveis, pode ser o nome que você quiser. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, index, vou rodar aqui, ó, o resultado é o mesmo. Se eu quiser colocar aqui no lugar de user, eu quiser colocar name, por exemplo, o resultado é o mesmo. Então, aqui é você quem decide, né, como que você quer os nomes aqui. Como que funciona se eu estivesse utilizando aí, né, um array associativo? Então, eu vou colocar aqui um array associativo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui da seguinte forma. Como se fosse o ID, né? Então, por exemplo, vou até colocar aqui um nome diferente. Então, vou colocar aqui o nome de pessoas mesmo, João. Esse João vai ter o que dentro dele? Ele vai ter o name, que obviamente vai ser João. E ele vai ter aqui o age, que vai ser aqui, né? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou colocar aqui a idade do João. Ele tem 40 anos, certo? E eu vou repetir aqui, né, esse meu código. Então, agora eu tenho aqui a Maria. A Maria tem 30 anos. E eu vou colocar aqui agora o Pedro com 20 anos. Então, eu tenho aqui um array agora associativo. Se eu utilizar apenas o jeito normal, as user, certo? O que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou dar um var dump para vocês poderem ver o que está vindo aqui nessa variável user. Tá? Então, vou rodar aqui. O que está vindo nessa variável user? Bom, o que ele está iterando aqui? Né? O for each está vindo aqui no array e está pegando primeiro item, segundo item, terceiro item, certo? Que são esses caras que estão sendo exibidos aqui, ó. Certo? Primeiro item é um array, segundo item é um array, terceiro item é um array, certo? Então, reparem que ele está mostrando aqui os itens como um array. Então, desse array, eu quero mostrar uma frase. Então, vou colocar assim, ó, echo. Então, exibindo o usuário. E aí, eu vou colocar aqui a minha variável user, certo? E do user, eu quero exibir aqui o name, certo? Então, estou exibindo aqui o nome. E
Quero colocar também a idade, com a idade de, e aí eu vou colocar aqui também o meu user age anos, certo? E eu vou colocar aqui um PHP EOL, certo? Então, o que eu estou exibindo aqui eu estou exibindo uma frase onde desse usuário que é um array, eu estou pegando uma informação que está dentro dele, ó. Então, eu falo, ó, desse array aqui, certo? Então, esse user, ele vai receber esse array aqui, ó. Por que ele não vai receber esse João aqui? Porque esse João aqui, ele é a key, né? Ele é o identificador desse array, ou seja, um array associativo. Então, nesse caso aqui, o que chega para o user aqui? Não chega João com um array, chega o array que tem do João. Então, nesse caso, eu estou recebendo esse array, e aí eu estou pegando o nome e a idade, e assim por diante. Vou rodar aqui, ó. Reparem que está funcionando. E se eu precisasse pegar essas chaves aqui? Então, vamos supor que aqui fosse o ID desse usuário, poderia ser qualquer outra coisa aqui. Né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui key. Eu gosto de dar o nome de key, eu acho que fica fácil de você entender. Né? E aí, eu vou colocar aqui a setinha, ou seja, eu estou extraindo, certo? Então, agora eu vou mostrar o seguinte mensagem, ó, exibindo o usuário name com a idade de tantos anos, com aqui, e aí eu vou exibir aqui a minha variável key, que ela está recebendo agora esses nomes aqui, ó, certo? Então, vou rodar, e agora eu estou recebendo aqui as chaves. Esses nomes aqui, por exemplo, poderia ser um ID qualquer aqui, genérico, né? Então, poderia ser qualquer coisa que eu colocasse aqui, ele apareceria ali para mim, porque eu estou extraindo. Então, quando eu uso o for each dessa forma, eu consigo pegar a chave e dessa chave eu consigo pegar o valor aqui. Eu consigo separar em chave e valor aqui. Uma outra coisa que também você pode fazer aí dentro do for each, na verdade isso você poderia fazer também dentro do array walk, né? Eu comentei lá, aí quando eu falei, né, das funções para array, que se você misturasse, né, então vamos supor que eu tivesse aqui um item chamado active e o valor dele fosse só como true, por exemplo, né? Fosse como true aqui. Aqui eu tenho um array misturado, então obviamente que nesse caso aqui, né, ele vai dar um erro aqui, ó, na linha 22, ó, ele está dando um erro aqui, ó, por quê? Porque ele está tentando acessar um name e um age de um booleano. Então, o que está chegando aqui, né, nesse user? Então, eu vou até comentar aqui, ó, e vou só colocar o vardamp aqui para vocês entenderem o que está chegando no meu user aqui, ó. O meu user está chegando um array, que é o primeiro array. Está chegando aqui o segundo array, que é esse item. Está chegando aqui o terceiro array, que é o do Pedro. E está chegando um booleano true. Então, o que está acontecendo? Nesse momento aqui, né, onde eu estou tentando pegar o nome e o age de um booleano, obviamente isso não vai ser possível. E aí, o PHP vai me dar um erro aqui. Então, quando você trabalha com arrays mesclados, né, que tenham valores mesclados, geralmente você vai ter que vir aqui dentro e fazer algum tratamento, né? Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu só quero que ele mostre essa frase, né, se o item for um array. Então, eu vou colocar assim, ó. Então, se for um array, ou seja, se esse cara aqui for um array, e aí eu vou colocar também uma condição. E ele tiver esse iset, a gente ainda não viu, né? O iset é para ver se algo, né, se uma variável foi configurada, né? Ou seja, eu quero saber se existe esse name dentro dessa minha variável que eu vou colocar aqui. Então, eu quero ver se existe o name e eu quero ver também se existe o age aqui, ó. Tá? Então, se tiver esses itens, eu quero exibir
aqui a minha mensagem. Então, ó, se for um array, se tiver o nome e se... Opa, falta o iset aqui, né? Então, e se tiver a idade, eu vou exibir. Então, nesse caso aqui, ele vai exibir as 3 frases e na última ele vai pular. Por quê? Porque ele verificou aqui, né? Falou, opa, né? Esse cara aqui, esses 3 itens de cima são array, tem o nome e tem o age, então eu vou exibi-los aqui na tela, né? Poderia ter feito de outra forma? Poderia ter feito assim. Vou fazer o contrário agora, vou fazer né? Se o resultado for booleano, ou seja, se for um valor booleano, o que eu quero fazer? Eu quero dar um continue, né? Como a gente já viu lá nas aulas aí sobre repetição, o continue você faz com que o código pule para o próximo item, né? Então ele vai falar assim, ó, chegou aqui, é um booleano, pula para o próximo. Então vou rodar aqui, ó, vai dar na mesma. Inclusive, se eu pegar esse active, né, e jogar ele aqui em cima, tá? Vai continuar funcionando da mesma forma. Então, na primeira repetição, ele vai pular, porque ela é um booleano, e aí na segunda, terceira e quarta repetição, ele vai exibir aqui normalmente, tá legal? Então, basicamente é assim que a gente utiliza o for each. Muito simples. Então, só lembrar, for each, ele vai repetir para todos os itens do array, a menos que em algum momento aqui dentro você coloque um break. Então, por exemplo, se eu colocar o break aqui, o que vai acontecer? Ele vai parar na primeira vez que ele encontrou. Como o active é o primeiro do array, né, ele já para aqui. Mas se eu mudar o array aqui, por exemplo, vou colocar o active como segundo item, ele vai rodar a primeira minha frase, aí ele vai chegar no segundo item, que é um booleano, vai cair nessa condição e ele vai ser encerrado aqui. Então, o for each, ele repete aí para todos os itens até o final ou até que ele encontre aí um break dizendo que ele tem que parar aí as iterações. Então, é muito provável que nos códigos PHP você vai encontrar muito mais for eachs, né, do que outros itens. Em geral, a gente costuma repetir mais todos os itens, né? Ou seja, a gente costuma fazer uma repetição que passa por todos os itens do que tudo, né? Então, se você for parar para pensar que no menu iniciar, né, você tem aqui, né, uma repetição de todos os itens que tem aqui instalados no meu computador, ou seja, ó, é um for each que roda do começo ao fim, por exemplo, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, os números aqui no meu VS Code, ele está indo da primeira linha até a última linha. Poderia ser feito com um for, mas também daria para fazer com um for each sem problema algum. Legal? Então, são exemplos aí de como você pode utilizar. Então, tá legal? Essa daqui é a aula de hoje, bem tranquilinha aí sobre for each. Então, se não assistiu às aulas ainda, que eu falo as outras estruturas de repetição, dá uma voltada lá para poder assistir, para não poder ficar perdido. Treina, né, essas estruturas de repetição, monta exemplos, aí joga aí no ChatGPT exemplos de exercícios com esses caras para você poder praticar, para você poder ficar fera nisso daqui, que isso daqui é muito utilizado, tá legal? Se gostou do vídeo, curte aqui, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo.